Fala pessoal, muito boa tarde. Estamos entrando com mais um, quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja assistindo nosso programa, nosso vídeo. Está entrando lá mais um programa tudo aqui pelo meu canal no YouTube da VTV. E hoje eu estou aqui entrevistando um renomado jornalista esportivo com uma longa trajetória aí de carreira, né? Certo? Que atualmente está no Sport TV, é o PC, é o Paulo César Vasconcelos, mais conhecido também como PC Vasconcelos. Realmente, tudo bem com você, PC? E mais uma vez, obrigado pela disponibilidade dessa entrevista. Olá, Vitor. Prazer falar com você, falar com o seu canal, participar dessa entrevista. O prazer é todo meu de ter sido convidado e vamos aí conversar. Podemos conversar, podemos iniciar essa nossa conversa. Maravilha, maravilha. Eu queria começar perguntando, de onde surgiu, quando começaram, é uma pergunta sobre o seu apelido, né, o PC, né? Quando começaram a te chamar de PC, né, Paulo Sérgio, quando começaram a te chamar de PC? Quem foi que começou? Olha, quando eu comecei na televisão, em 1995, na ESPN Brasil, eu era Paulo César Vasconcelos. Eu passei a ser chamado de PC Vasconcelos. Eu te diria que quando o Paulo Vinícius entrou na ESPN Brasil, ele era o PVC, e aí PVC e o PC. Eu acho que era para facilitar até a diferença, né? O tratamento, porque nós fazíamos muitos programas juntos lá na ESPN Brasil, como fazemos agora no Sport TV, né? Então ele era o PVC, eu o PC. Agora, ao longo de toda a minha carreira no jornalismo impresso, eu sempre fui o Paulo César Vasconcelos. E você voltou, né? Você citou o PVC, né? Você voltou a se reencontrar com o PVC de volta no Sport TV, não é? Sim, nós trabalhamos um bom período na ESPN Brasil. Eu já o conhecia antes, porque ele era repórter de impresso, ele foi repórter, por exemplo, na Copa de 98. O Paulo Vinícius era um dos repórteres da equipe do Diário Lance, que foi criado praticamente pouco antes da Copa do Mundo, mas ali nós já nos conhecemos, depois trabalhamos juntos, e depois ele saiu da ESPN, foi para os canais Fox, e voltamos a nos reencontrar agora no Sport TV, e é um prazer, porque ele é um grande profissional, mas independentemente do fato dele ser um grande profissional, que todos reconhecem e sabem, ele é uma grande pessoa, de convivência muito agradável, um grande amigo, na verdade. De fato, tive o privilégio de entrevistar o PVC, entrevistar aqui no meu canal, né? Agora eu queria começar falando aqui da sua carreira, né? Você começou a sua carreira como rádio escuta, não é? Se eu não me engano. Foi, isso. Isso foi em 1976, num jornal que já não existe mais, mas que durante um tempo ele fez É a última parte democrática, né? do Tenório Cavalcante, que foi personagem, inclusive, de um filme dirigido pelo Sérgio Rezende, O Homem da Capa Preta, com José Wilker. Eu comecei lá e a função do rádio escuta era ficar dentro de uma sala ouvindo os noticiosos. Então eu ouvia o Sentinelas da Tupi, que era de 11h55 ao meio-dia, era sempre 5 minutos antes da hora fechada. E depois eu vi o Globo no ar, eu ouvia o Globo no ar, que era na hora fechada. E a partir dali eu fazia um resumo e às vezes eu redigia pequenas notas, é claro que com todas as deficiências que um estagiário à época possuía, e também, às vezes, indicava para, ó, está acontecendo isso em tal lugar. Esse foi o meu primeiro passo dentro de uma redação de jornal, né? Porque naquela época os jornais impressos tinham muito peso e importância. E você passou por vários jornais impressos, né? Por vários veículos de imprensa, né? Passou Sim, pelo sim. Jornal Última Hora, o Globo, o Jornal do Brasil. Como foi a experiência de passar por todos esses veículos? Já tem uma bagagem, né? De ter passado por vários veículos de imprensa. Olha, Vitor, cada um foi me ensinando alguma coisa. Na verdade, eu me considero uma pessoa que até hoje eu estou aprendendo. Eu não me considero uma pessoa que sabe tudo, muito pelo contrário. E em cada um eu aprendi alguma coisa porque eu tive a oportunidade de conviver com grandes jornalistas e eu sempre gostei de observar e escutar. Eu sempre achei que essa combinação para a formação de qualquer profissional, e no caso do jornalista, talvez seja um pouco mais acentuada, eu sempre gostei de exercer, né? De praticar, na verdade. Então eu sempre observava e escutava. E, ao mesmo tempo,
quando eu escrevia, existia uma figura, durante muito tempo ela vigorou nas redações de jornais, que era a figura do redator, que era aquela pessoa que, antes da reportagem ser publicada, o texto passava por ele. Ele era aquela pessoa que tinha um conhecimento muito mais apurado, ele dava um sentido àquilo ali. E eu sempre fui um dedicado observador das ponderações que fazia o redator, né? Então, em cada um desses lugares eu fui aprendendo. Na luta democrática, de lá eu saí. Eu trabalhei na Rádio Nacional, da Rádio Nacional é que eu fui para a Última Hora, da Última Hora para o Globo, e depois para o Jornal do Brasil, que de todos os veículos impressos foi onde eu mais trabalhei. E você também exerceu várias funções ao longo da sua carreira. Você é comentarista esportivo, dos jogos ao vivo, você é coordenador de reportagem, editor assistente, editor de esportes, mais recentemente você foi chefe de redação. Tem alguma função que é mais difícil ou que você mais gosta de fazer? Olha, a função mais difícil, evidentemente, é ser executivo, né? Porque primeiro, você tem que ser pautado o tempo inteiro por um sentimento de justiça. Eu sempre digo que, que o executivo ele não pode ser injusto. Ao mesmo tempo, você não pode confundir rigor com terror. E o executivo ele tem que ser respeitado, não temido. Então, olha quanta coisa eu já te falei aqui para o exercício desse ofício, né? Você está administrando pessoas, umas mais introspectivas, outras menos, umas mais capazes, outras menos. Você tem que ser respeitoso, em alguns momentos você tem que saber ser duro, mas você não pode ser ofensivo, desqualificar. Então, essa atividade de executivo que eu exerci durante muito tempo da minha carreira profissional, ela é uma atividade enriquecedora do ponto de vista do conhecimento humano. Saindo dali para o comentário, eu te diria que a primeira vez que eu comentei um jogo de futebol foi em 1995. A linguagem e a preparação eram de um jeito. Hoje, passados aí 25 anos, 28 anos depois, né? A linguagem é outra e a preparação é outra. Então, é um reciclar permanente. Me parece que a essência de tudo, tanto sendo executivo, sendo repórter, que eu também fui, sendo comentarista, é que você tem que ter a clara noção de que você não sabe tudo, de que você tem a propriedade do saber, que você está ali aprendendo, aberto e sempre se reciclando. Eu acho que isso ajuda muito e foi algo que eu tentei enquanto executivo, eu já não sou mais, e tento até hoje como comentarista, me reciclar, observar, entender, sem me descaracterizar, eu vou me reciclando. Justamente nesse ponto que você tocou, eu queria falar com você a questão do saber enxergar o jogo hoje, né? Porque como você mesmo citou, né? A diferença do comentarista, como comentarista comentar um jogo antigamente, por exemplo, quando você começou em 95, para hoje em dia é uma coisa muito diferente, as coisas mudaram, né? Por exemplo, hoje você fala muito, né? Dos comentários dos jogos, do comentarista saber falar de tática, né? Saber analisar os esquemas táticos dos times, até fazer uma linguagem mais tatiquei, sabe? Mas eu gosto muito dos seus comentários porque é o seguinte, você sabe enxergar o jogo, sabe analisar as coisas sem falar um tatiquismo assim, exagerado, sabe? Que tira o torcedor mais próximo. O torcedor, eu acho que os comentários têm que saber mais falar das táticas, dos esquemas táticos, mas sem exagerar muito na linguagem, sabe? Eu gosto muito dos comentários por causa disso, né? E como é que você fez para se adaptar a esse mundo hoje em dia, né? Dessas novas formas de enxergar o jogo e de analisar o jogo? Olha, eu tenho algumas referências no comentário, né? João Saldanha, Sérgio Noronha, Armando Nogueira, o Luiz Mendes, eles foram referências, o Washington Rodrigues, eles foram referências do comentário e também da crônica, né? O João Noronha, o Armando Tostão, que é uma referência na crônica. Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação que eu não posso falar para uma bolha. O futebol ele é um entretenimento, tá? O futebol ele é algo que você assiste. É claro que você tem um time, você torce, você se entristece, você celebra, mas você está ali para se divertir. E eu não posso ficar preocupado apenas com a bolha de uma rede social que conversa entre ela, não é? A televisão é um veículo de alcance amplo.
Quando estou comentando um jogo de futebol, eu penso em duas coisas, essencialmente. Eu não posso falar sobre algo que a imagem não está mostrando, porque senão eu estou sonegando para você alguma coisa. Porque quando eu falo sobre algo que a imagem não está mostrando, eu não estou me comunicando com você. E segundo, eu tenho que ter uma linguagem que você entenda. De que adianta eu ter uma linguagem, do ponto de vista tático, absolutamente rebuscada, que você não vai entender? Eu não estou conversando com você. Eu estou sendo egoísta. E a televisão, ela é um veículo para você compartilhar. Ela é gregária. Você, quando está assistindo a um jogo, você tem que conversar. Eu tenho que conversar com você. Você tem que chegar e dizer assim, concordo com ele, discordo dele. Agora, você jamais pode chegar e dizer assim, não estou entendendo nada que ele está falando. Porque aí eu não estou me comunicando com você. E esse veículo é um veículo para eu me comunicar, para nós que estamos do lado de cá, nos comunicarmos com quem está aí. Se a gente não conseguir essa comunicação, vou te citar um exemplo, porque você já deve ter ouvido essa frase, porque eu considero a pessoa a quem eu vou citar um cara nota 10 na comunicação. Galvão Bueno. Você já deve ter ouvido falar da frase: quem é que sobe, sai que é tua, Tafarel. Pois bem, essas duas frases surgiram num período tenso de jogos da seleção brasileira nas eliminatórias, de 94. As pessoas vendo o jogo em casa, aquela bola na área, quem é que sobe? Sai que é tua, Tafarel. É você dizendo isso em casa, não é? Sai, Tafarel, sobe, zagueiro. Então, estou me comunicando com você. Ele se comunica com você em casa. Entende? Eu, como comentarista, eu tenho que me comunicar com você. Não adianta. 2, 3 chegarem e falarem assim, pô, ele é sensacional. 2, 3, olha o universo da televisão. Tem o pai, tem a mãe, tem aquela pessoa que trabalhou o dia inteiro, entende? Que senta à frente da TV, abre uma cerveja, um refrigerante, pega um copo d'água. Ai, espero que aquele comentarista fale comigo. Não é? Então, esse, para mim, é um princípio. Claro que eu não estou querendo dizer que isso tem que ser uma lei. É pelo menos a maneira como eu vejo. Possivelmente, muita gente vai discordar dessa maneira como eu vejo, mas é a maneira que eu entendo ser a melhor e, por isso, eu trafego, eu trilho nesse caminho. Entendi, eu concordo. É aquela questão, a gente tem que saber analisar o jogo, mas sem aquilo que eu tinha citado, você mesmo citou, né? Não podemos exagerar nos termos, né? Temos que. Sim, e outra coisa, Vitor, me permita. Claro, claro. A gente não pode achar que o futebol começou com Guardiola na beira do campo e o Messi e o Cristiano Ronaldo dentro do campo jogando futebol. A gente não pode perceber o futebol só a partir disso. O Guardiola na beira do campo e o Messi e o Cristiano Ronaldo jogando. Não, o futebol é muito maior do que isso. O futebol tem uma história muito maior do que isso. E saber dessa história e saber comunicar sobre essa história é, para mim, volto a dizer, o mais importante. Entendi, né? O futebol tem uma história grandiosa, né? Uma história grandiosa que já começou a futebol brasileiro desde muito tempo, né? Enfim, né? Agora eu queria citar com você, como é que você entrou, como é que você teve esse sonho de se tornar jornalista esportivo? Já era um sonho de criança ou foi passando assim? Não, eu sempre, assim, são duas coisas. Eu sempre gostei de jornalismo, tá? Eu pedia ao meu falecido pai, ele trabalhava no centro da cidade, eu fui criado no Rio de Janeiro, morava na Gávea, e eu pedia ao meu pai para que levasse, para quando voltasse para casa, levasse o Jornal da Tarde, o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo, que tinha umas bancas no centro da cidade que vendiam esses jornais. Porque eu sempre gostei de ler jornal, sempre gostei de notícia, de história. Sempre tive agora, olha aqui o que eu vou te falar. Eu sempre tive pelo esporte um grande interesse. Pelo esporte. E o futebol está nesse pacote, tá? Eu sempre gostei muito de futebol. Sempre frequentei muito Maracanã. Mas eu sempre gostei muito de esporte. Sempre fui louco por Olimpíadas, todas essas coisas. Eu não comecei em jornal fazendo esporte.
As circunstâncias me levaram e uma hora eu estava no jornalismo esportivo. Né? E aí eu segui por aquele caminho. Acredito, sinceramente, que o que ajudou foi a minha cultura esportiva. O que ajudou foi o fato de eu ter familiaridade com o tema. Né? Eu tinha uma naturalidade em abordar o tema que era fruto desse conhecimento da época de garoto. Mas não foi programado. De repente, eu estava na editoria de esporte e aí segui e cá estou até hoje. Embora, nessa minha carreira, tenha tido um período onde fui chefe de redação da Editoria Rio da TV Globo. Sim, então você está querendo dizer que você meio que se tornou jornalista esportivo meio que pela sua paixão pelo esporte, né? Você tem... Sim. Entendi. É muito bacana, né? Até porque foi um caso parecido comigo, né? Porque meio que eu tava. Na verdade, eu queria ser jornalista, mas que de meio impresso, né? Comunicação e tal, de TV, né? E daí eu. E daí, como eu tava numa época que eu era falando muito de futebol, lá pra final de 2019 e tal, eu decidi começar a gravar os vídeos no meu canal, né? Mas enfim, já prosseguindo aqui com as perguntas, eu queria saber como foi sua entrada na TV, né? Você disse que começou na TV em 95, né? Parece que sua entrada na É. TV. E como foi sua entrada na TV? Como foi o seu começo na TV? Rapaz, essa história é muito engraçada, porque eu era editor de esportes do Jornal do Brasil, que foi um grande jornal no país, não foi apenas no Rio de Janeiro. Jornal de relevância, de peso, pelo qual passaram grandes nomes do jornalismo, né? Alberto Dines, Jânio de Freitas, Carlos Lemos, Walter Fontoura, Marcos de Castro, Márcio. E aí eu estou lá fechando a edição de esportes do Jornal do Brasil e me liga o José Trajano. Naquela época você não tinha nem celular, ele ligou para o fixo. Eu atendi, Paulinho, como é que tá? Tudo bem? Tudo bom? Eu já conhecia o Trajano, já éramos amigos há muito tempo. Vem cá, amanhã tem Botafogo e Santos aí, o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro. Você pode comentar para a ESPN? Vai ser com o Palomino? Falei, tá bom, comento. Nunca comentei, não. É jornalista, você sabe. Poxa, não... Vai lá e fala, você não vai falar português errado, você não vai dizer nenhuma bobagem. Pode ser? Pode. Aí eu comecei. Foi isso. Entendi. E foi uma das maiores coberturas da sua carreira, né? Se eu não me engano, foi a Copa de 82, né? Que você, na época, se eu não me engano, se pode me estiver enganado, você cobriu a seleção alemã naquela Copa de Foi, 82. foi. E tem uma história muito curiosa. Eu era repórter do Jornal Globo, eu estava na editoria de esportes do Jornal Globo. À época, o editor de esportes era o Cláudio Melo Souza, mas uma grande equipe do Globo, com o Renato Maurício Prado, o Mário Jorge Guimarães, o Milton Costa Carvalho, o Zé Antônio Guerrain. E fui designado para cobrir a Alemanha. E tem um episódio que estava lá cobrindo a Alemanha, uma Alemanha muito, assim, com muita dificuldade, o Rummenigge machucado, o Breitner já sem tanto fulgor assim, ele surgiu na Copa de 74, mas uma Alemanha, como sempre, muito eficiente. E aí, no dia que o Brasil perdeu para a Itália e foi eliminado da Copa, tem aquele abalo, aquela tristeza, e eu estou chegando no treino da Alemanha, e vem um jornalista alemão e fala assim para mim, poxa, vocês foram eliminados pela Itália. Eu falei assim, é uma tristeza, uma seleção tão encantadora, com grandes jogadores, né? E ele falou assim, poxa, nós viemos à Copa para decidir com vocês. Eu falei, pois o Brasil não vai chegar à final. Ele falou, mas nós vamos. E eles chegaram à final, perderam para a Itália, mas você vê como é que os alemães são tão pragmáticos, né? Eles tinham desembarcado na Copa da Espanha para decidir com o Brasil. O Brasil não chegou à final, mas eles chegaram. Pois é, até se for pensar, os alemães até na Copa de 2014, se for pensar, porque você daquele 7-1 fatídico, os alemães eles têm um respeito enorme pelo futebol brasileiro, não é? Sim, sim. Sim, eles são respeitosos, eles têm uma escola que é diferente do que já foi uma escola brasileira. Hoje o futebol, você não pode dizer que tem uma escola aqui, outra escola ali, mas houve uma época que você definia. E são eficientes. Eu só acho que há um erro de avaliação quando não se vê beleza numa seleção alemã. Há beleza, sim. A seleção de 74, com Overhatt, Beckenbauer,
Gerd Müller, Sepp Maier no gol, dirigida pelo Helmut Schoen, ela era uma seleção que você gostava de ver. Claro que numa final, um confronto da seleção da Alemanha com a seleção da Holanda, a Holanda, do ponto de vista do jogo, ela era muito mais sedutora, muito mais encantadora, mas o futebol alemão nunca foi um futebol robotizado. Isso é um exagero, uma visão distorcida da história do futebol alemão, especialmente da sua seleção. E eles trouxeram grandes contribuições para o futebol e tiveram, ao longo de toda a história, jogadores muito refinados tecnicamente, né? Como talvez o maior símbolo seja o Beckenbauer, que era um jogador clássico, um jogador que sabia, não era caneleiro, muito pelo contrário, elegante dentro de campo, fazia um jogo pensado. É um equívoco quem acha que a seleção da Alemanha é uma seleção de cinturas duras. Claro que o 7-1, que nos traumatizará eternamente, que será um trauma eterno, é um placar que, evidentemente, que um confronto de seleções desse esporte, ele pode ser colocado na coluna das exceções. Mas, você veja bem, eles foram práticos, pragmáticos, eficientes e jogaram futebol. E simplesmente não deram a menor chance do Brasil sequer esboçar uma reação. De fato, e você que. Eu queria perguntar para você tem aqui a Copa de 82, tá? Você cobriu a seleção alemã, mas eu queria saber qual foi a melhor cobertura da sua carreira? Você acha que seja essa Copa de 82 ou teve outra cobertura marcante para você? Olha, eu gosto muito da cobertura da Copa de 98. Eu acho que a Copa de 98, eu cobri a seleção brasileira, tá? Pelo Jornal do Brasil e pela ESPN Brasil. A Copa de 98, ela foi muito rica, no caso da seleção brasileira, em histórias. Ela começa com o corte do Romário, os jogadores, o relacionamento com a imprensa, ele se dava de outra forma. Então, foi interessante, assim, do ponto de vista jornalístico, e a seleção chegou à final, não ganhou. E a Copa de 2006, ela foi uma Copa também, aí eu já estava no Grupo Globo, ela foi uma Copa interessante, porque você viu ali uma seleção que tinha chegado ao seu apogeu em 2005, na Copa das Confederações, e ela começa a desidratar na Copa de 2006. Ela se perde numa série de ações muito mais individualizadas do que coletivo. O coletivo ficou em segundo plano na Copa de 2006. Constatar isso também foi interessante. São coberturas. Toda cobertura ela é muito interessante. Você está numa Copa do Mundo, mas assim. Desculpe, não te entendi. É um prazer enorme, né? Uma satisfação. Não tem preço, não tem preço. Você está ali acompanhando aquilo. Toda tem um interesse. Eu destaquei essas duas por causa desses aspectos, mas todas foram muito interessantes e especialmente enriquecedoras do ponto de vista profissional e do ponto de vista do homem, porque eu acho que a gente não se enriquece só profissionalmente, né? A gente se qualifica também como homem desde que a gente queira, né? Como ser humano. Quando eu digo homem, é como ser humano, né? Desde que a gente queira. E como eu sempre estive aberto para esse tipo de enriquecimento, esse tipo de absorção de saber, essas coberturas todas, elas me foram muito úteis na formação de quem eu sou, nas reflexões que eu tive, enfim. Entendi. E agora eu queria saber como foi a sua entrada no Sport TV. Rapaz, ela acontece em 2005, resultado de um namoro, de uma conversa antiga. Quem me leva, o diretor de esportes à época era o Luiz Fernando Lima. Ele é quem me faz o convite, é com ele que eu converso. É resultado de uma longa negociação, de muita conversa. Eu me sentia muito confortável e feliz na ESPN Brasil. Então, nunca havia um desfecho essa conversa, até que em 2005 houve o desfecho. E aí eu sair da ESPN Brasil, fui para o Sport TV, viver uma experiência que era dupla, né? Porque eu era chefe de redação e também comentarista. Aprendi muito na ESPN Brasil, pelas pessoas, a começar pelo Zé Trajano, que eu considero não um jornalista de esporte, tá? Mas um dos jornalistas mais brilhantes que eu conheci e conheço. E aí fui viver outra experiência. Eu acho que na vida tem isso, né? A gente, às vezes, tem esse desejo da mudança.
E a mudança aconteceu e eu, durante muito tempo no Sport TV também, me sinto até hoje, porque teve um período de descanso, digamos assim, me sinto muito feliz também. Você me citou agora o seu período sabático. O seu período É, que você teve. Como foi esse seu período sabático, longe das telas, da parte do jornalismo esportivo? foi muito enriquecedor. Eu tive um período da minha vida que foi muito exaustivo por uma série de questões. E aí eu estava precisando disso. Eu tinha a ideia até de escrever um livro que acabou, como eu sou muito rigoroso comigo mesmo, ele está parado, está congelado, digamos assim. E eu estava, digamos, precisando, né? São 48 anos de atividade profissional. E eu sempre fui um cara com muita dificuldade de tirar férias, de me organizar para isso. O trabalho sempre foi prioritário mesmo. Se fosse fazer aquelas coisas que muita gente faz, prioridade um, prioridade dois, prioridade três, trabalho, né? Então eu estava precisando dar uma parada e ela veio na hora certa e depois voltei. E aí estamos aí. E do que fala o seu livro, que você falou que está parado e tal, não sei se você vai ter que retornar ao projeto, mas do que fala o seu livro que você tá parado atualmente? Era um livro de ficção, mas aí é que eu te disse, tinha uma hora que era de ficção, tinha outra hora que era contos, e tinha uma outra hora que não era nada, entendeu? Porque o rigor, né, não tá bom, não tá bom, não tá bom, não tá bom, não tá bom. Aí eu resolvi dar uma congelada, mas é um sonho que eu preciso me organizar melhor para poder retomar, mas primeiro, quando retomar, eu tenho que saber também definir se eu quero conto ou ficção, né? Mas do que fala esse conto ficção? Será que você pode dizer? Dar uma O palhinha? conto, quer dizer, a ficção era um pouco sobre a história do mundo que eu vi, né? A história do mundo que eu vi, vivi, cresci, aprendi, sofri, chorei. Chorei, né? Sorri. E os contos não, né? Os contos são coisas que me vêm à cabeça, são contos, alguns contos, outros crônicas. Mas por hora, vou te dizer, está adormecido em berço esplêndido, sabia? Mas eu torço que você retorne esse seu projeto de um livro, que eu gostaria muito de ouvir. É, eu também. Mas enfim, eu vou mudando de assunto, né? Você mesmo disse que gosta muito de ler aqui na entrevista, e eu vejo que pela sua estante atrás tem vários livros, né? E aí Sim. nessa estante, e qual o livro que você leu que você mais gostou? Pelo menos está aí na sua estante, que é um livro que te marcou, vamos dizer. Eu te diria que assim, eu vou falar autores, tá? E tem alguns que eu acho geniais para a vida, como Machado de Assis, Jorge Amado, Nelson Rodrigues, outros, Rubem Fonseca, Patrícia Highsmith, que é uma autora americana, um livro que eu acho que Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu já devo ter lido umas 5 vezes, né? Então é um livro que a cada leitura eu tenho ali uma, uma interpretação diferente. Nelson Rodrigues também, assim, os contos de Nelson Rodrigues, eu também sou muito. Tem um livro do Rubem Fonseca chamado A Grande Arte, que também já devo ter lido umas 4, 5 vezes. Tem muita coisa, como você pode ver aqui atrás, tem muita coisa. E várias fotos também, né? A gente vê a foto É, da seleção brasileira, do Pelé mirando a taça da Copa do Mundo, uma foto de um dos maiores, dois dos maiores jogadores do futebol brasileiro, Pelé e o Mané Garrincha, certo? é. Então, tem uma vasta repertório, imagina aí no seu escritório. Quando você é jornalista esportivo, e aquilo que eu te falei agora há pouco, né? O futebol não começou com Guardiola à beira do campo e o Cristiano Ronaldo e o Messi jogando, né? Isso aqui tudo é a história do futebol. E eu, como jornalista, não posso ignorar a história do futebol. Então, nós estamos fazendo essa conversa no meu escritório, dentro de casa, que é o lugar onde eu passei a fazer muitas participações por causa da pandemia nos programas do Sport TV. Então,
eu não posso ignorar a história. De certa forma, quando eu estou aqui trabalhando, vendo esses personagens, né, em fotos, eu, de certa forma, estou me sentindo muito mais à vontade e integrado ao meio do futebol, né? Entendi. Agora vamos para a nossa última pergunta. Que dica você. É uma pergunta que eu sempre faço aqui no meu canal. Eu queria saber que dica para você que você dá para quem quer seguir nessa área do jornalismo, dos comentários esportivos. Que dica você dá para quem quer seguir nessa área? Olha, eu te diria para esse primeiro ler e ler muito, né? Ler especialmente sobre futebol, esporte. Eu noto que hoje em dia me parece que assim que a pessoa quer ser jornalista para ser comentarista esportivo. Eu não consigo ver dessa forma. Você quer ser jornalista, tá? Ok, beleza. Jornalista tem repórter, produtor, editor. Agora, hoje me parece que tem muito isso. Não quero ser jornalista para ser comentarista esportivo. Ou então não quer nem ser jornalista, quer ser comentarista esportivo. Confesso que eu tenho uma certa dificuldade para entender isso. Porque eu, por exemplo, sou jornalista. Eu não sou comentarista esportivo. Eu sou um jornalista que trabalha como comentarista esportivo. E a dica que eu dou é para o jornalista: leia, se informe. Se vai trabalhar em televisão, vai ter um canal no YouTube, saiba que você vai se comunicar, não fique preso à sua bolha. A sua bolha é muito boa para você, mas ela não é muito boa, de repente, para você se comunicar. A comunicação tem que ser algo fácil, compreensível, entendível e amplo, de amplo alcance. Se ela não for assim, você não está se comunicando direito. Essa, pelo menos, é a minha sugestão, digamos assim. Entendi. E nós perguntando aqui de está terminando, muito obrigado você Vasconcelos, a gente sabe como é corrido o seu tempo, né? Por exemplo, eu sempre vejo você comentando vários jogos do Sport TV e tal, sempre assisto e tal, seu tempo é corrido, mas muito obrigado pela disponibilização do tempo, obrigado mesmo. Olha, eu é que agradeço, prazer conversar com você, prazer ver gente jovem interessada em falar sobre jornalismo, sobre futebol. Grande abraço para todos. Obrigado você, PC, novamente, e nós perguntando aqui de hoje está terminando, muito obrigado a todos pela audiência, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe a entrevista com seus amigos. Tchau, pessoal.